Shalom, como estão? Tudo bem? E continuamos com nossos estudos a respeito do Evangelho de Mateus. Hoje leremos o capítulo 11, a partir do versículo 1. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim. Que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então os que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o meu caminho. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Essa é uma boa comparação para que tenhamos ideia, né? Para termos uma pequena noção de como é o reino, né? O reino dos céus, o reino do Chamaim, que será aqui na terra. João era maior dentre os nascidos de mulher. E no reino, dentro do reino, o menor que estará dentro do reino será maior que João. Queremos estar no reino? Temos que ouvir e obedecer o nosso Messias, nosso Mashiach. E continua no versículo 12. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Com relação a esse versículo, vamos ler uma outra tradução, que é da Bíblia Israelita, com estudos judaicos. E aí diz assim: E desde os dias de João, o imersor, até agora, o governo celestial é sujeito a esforço, e os esforçados se apoderam dele pela força. Que força? A força seria essa briga que temos dentro de nós, né, em lutar contra a nossa carne. Porque a nossa carne, ela sempre estará querendo nos levar a que venhamos a ceder aos desejos da carne. Então é uma peleia, né, por força, é uma luta interna que temos. Se queremos entrar no reino, temos que lutar, e lutar muito, porque não só, né, os desejos da carne que são fortes dentro de nós, existe um apelo, né, da mídia, da sociedade, para que venhamos a pecar. Né? Então vocês vejam que tudo hoje, por exemplo, na televisão, faz tempo, né? Tudo hoje é apelativo, né? Comerciais de bebidas alcoólicas, dizendo que você tem que participar, que tal marca de bebida sempre está patrocinando festas,
mulheres com pouca roupa, entende? Sempre estão participando de comerciais, de programas de TV. Então, essas apelações, né, é o que vemos. Por exemplo, vemos também o direito ele sendo colocado de lado, né? Então, vocês vejam que muitos criminosos, né, eles são absolvidos, ou a pena deles é irrisória, né? Então, dá a entender que se fizermos alguma coisa contra a lei, não vamos ser assim muito penalizados, né? E isso gera dentro de nós, né, uma briga muito grande, né? Então, quando o Mashiach está se referindo que o reino, né, ele é tomado por força, é realmente por isso. É a força, é a luta interna que travamos, né, para a gente não ceder a essas apelações deste mundo, né? Que este mundo está corrompido e temos que lutar muito para poder nos livrar de todas essas amarras. Afinal, não vamos entrar em detalhes, mas tudo que é contra a lei, tudo que é anti-Torá, entende? Eles colocam como que é muito bom, é muito gostoso, a gente tem que participar. Até esse momento, mais ou menos, estamos sendo convidados, né, a participar dessa violação das leis, das normas, da Torá, né? E vai chegar um tempo que nós vamos ser realmente obrigados, né? Que não vai demorar muito, que vamos ser obrigados a participar sim ou sim, né, dessas campanhas, né? Que tudo quem está por trás é o maligno, né? Promovendo para que o ser humano venha a pecar. Porque afinal, o que é pecado? Pecado nada mais é do que a violação da Torá, a violação das leis do Criador, né? E o inimigo, e a mídia, e esses governos, né, sempre estão favorecendo isso, né? A quebra dessas leis. E até que seja obrigado, né, como comentei, e vai ocorrer. De uma forma ou de outra, estão induzindo o povo à quebra, à violação geral dessas normas, dessa lei, da Torá, né? E continua no versículo 13: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros. E dizem: tocamo-vos flauta e não dançaste, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então, começou ele a lançar em rosto as cidades onde operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída, porque se Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido, com saco e cinza. Por isso eu vos digo que haverá menor rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até os infernos, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Essa mesma passagem nós lemos no vídeo anterior, do capítulo 10,
no versículo 15, onde ele disse: em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menor rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. E a mesma coisa se repete, né? Muitas pessoas dizem as profecias, as passagens bíblicas são cíclicas, né? Elas se repetem. Da mesma forma, hoje estamos sendo avisados, estamos sendo orientados. Muitas pessoas estão falando a verdade com relação às Escrituras, e o povo em geral não está compreendendo, não está querendo entender, né, essas verdades. E o que acontecerá? Né? O que acontecerá? Esse é um testemunho que é dado por nós com respeito às Escrituras Sagradas, né, que as coisas aconteceram, estão acontecendo, e sofreremos as consequências, aqueles que não quiserem ouvir, né? E continuando, o jugo de Jesus. O que é o jugo? Nesse sentido que o jugo nada mais é do que, por exemplo, a vara, né, que tem uma carroça. Porque temos que entender que isso foi escrito, foi falado há 2000 anos atrás, e não tinham outros exemplos mais modernos, da nossa época, por exemplo, para que pudéssemos ter uma compreensão diferente, né? Se fosse há 50 ou mais anos atrás, né? Eu falar o varão de uma carroça seria bastante compreensível, né? Sem dificuldade alguma, mas o jugo é o varão. Aquela parte, aqueles 2 pedaços de madeira que unem a carroça ao animal que vai puxar. Então, fala-se assim: naquele tempo, respondeu Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. No versículo 30 ele fala assim: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E ele marca aqui 21, na nota de rodapé 21, indica 1 João do 5, capítulo 5, versículo 3. E aí ele fala assim: se jugo é o varão da carroça, né? O que é o fardo leve? Né? Aí vamos lá, em 1 João capítulo 5, versículo 13, diz assim: porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Ou seja, essa tradução, João Ferreira de Almeida, Bíblia Sagrada, né? Nona impressão, terceira edição. Ela traz na nota de rodapé, aqui, a indicação de 1 João, capítulo 5, versículo 3, que diz que os seus mandamentos não são pesados. Então, por que a própria Bíblia, João Ferreira de Almeida, ela traz essa observação? Né? Por quê? Por que os seus mandamentos não são pesados? Porque era um pouco difícil, né? Os israelitas antigos, com todas essas leis, em torno de 613 leis da Torá, né? E quando veio Mashiach, ele
aliviou essa condenação das leis. Então, essas leis continuam as mesmas, no antes e o depois do nosso Mashiach. Só que com uma grande diferença. A condenação para aquele que se arrepende, para aquele que faz techuvá, entende? Ela já não existe mais, uma vez que você se arrependa, né, dos seus pecados ou de ter violado a Torá. Então, se você não tem mais essa condenação, você não tem mais esse peso, como disse o Mashiach, o meu fardo é leve, né? Temos que ter essa compreensão do que realmente o nosso Salvador está se referindo com as palavras dele. E temos que buscar esse entendimento, temos que estar livres, né, de qualquer interpretação que venha a ser de líderes religiosos, né, para que possamos absorver o real significado das palavras do nosso Mashiach, para que possamos ler as cartas de Paulo e poder absorver aquele ensinamento, né, sem que tenhamos interpretações equivocadas, né? Temos sempre que estar pontualizando. Tem uma palavra que eu não sei o que é. Procura. Só que procura num dicionário bíblico. Não procura uma tradução de uma palavra, o significado de uma palavra, entende? Como dicionários seculares, entende? Que torna-se muito abrangente e às vezes perde-se o foco, né? Costumamos usar bastante o dicionário Strong. Esse é mais específico, muito bom, ajuda a ter um melhor entendimento, ajuda a compreender melhor o que diz cada palavra, né? E facilita o nosso estudo, a nossa compreensão, né? Mas esse último versículo é muito importante, né? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, ele está se referindo das leis, só que não que existe alguma modificação. Não existe. O que existe é que o nosso Mashiach tirou esse peso que tinha em cima de nós, que era a condenação por havermos violado a Torá. Né? Isso é uma obra maravilhosa do nosso Salvador, que ele veio fazer, que ele veio abrir essas portas, né, para nós, para que viéssemos a fazer parte do seu povo, né, para que compreendêssemos melhor todos esses ensinamentos, toda essa Sagrada Escritura. Então, ele nos trouxe uma interpretação melhorada, né, para que pudéssemos compreender de verdade, né? Então, com a nossa Sagrada Escritura na mão, com a Bíblia na mão, e com essa interpretação do nosso Salvador, podemos aprender, e muito. E, sinceramente, não será necessário nenhum líder religioso para lhe instruir ou para lhe explicar qualquer passagem, né? Que eles farão muito pelo contrário. Ele não vai explicar as passagens bíblicas para vocês. Eles vão complicar as passagens bíblicas para vocês. E aí vocês vão ficar vendidos, né? Sem saber realmente do que se trata. Tá bom, irmãos? Que o nosso Criador abençoe grandemente vocês, em nome do nosso Salvador, nosso Mashiach. Aleluia. Tá bom? Shalom, shalom.